assim a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 7 até o versículo de número 21, diz assim: Chegou o dia dos pães sem fermento, em que era necessário sacrificar o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a refeição da Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que lhe preparemos? E ele lhes respondeu: Quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um pote de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde está o aposento em que comeria a Páscoa com os meus discípulos? Então ele mostrará uma grande sala mobiliada. Fazei aí os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus havia dito. E então prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com ele e os apóstolos. E disse-lhe: Desejei muito comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não mais a comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice, deu graças e disse: Tomai e repartiu entre vós. Pois vos digo que não mais bebereis o fruto da vide até que venha o reino de Deus. E pegou o pão, deu graças e partiu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente pegou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. A mão que me trai, porém, está comigo à mesa. No versículo 22. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele é traído. Até aí, no nome de Jesus, amém? O tema da mensagem é os 4 cálices da ceia. Por que isso, irmãos? 4 cálices da ceia, se a gente toma só um? Toda ceia. Na verdade, a ceia judaica, a ceia a qual Jesus participou desde a época dele, ela não era feita da forma como nós fazemos hoje. A Páscoa ela era comemorada com outros elementos, que a gente vai falar de cada um, então seria uma outra mensagem. Por exemplo, na Páscoa a qual Jesus participa aqui, tinha os cálices de vinho, tinha um cordeiro que era sacrificado, e tinha que comer todo o cordeiro, tinha ervas amargas, tinha o pão, que era sem fermento, e tinha pastas ali de outras coisas, assim como é comemorado até hoje, na Páscoa judaica, e outros elementos ali. Claro que em determinados lugares era diferente a ordem aqui. Porém, aqui Jesus participa, tem esses elementos basicamente. Mas nós vamos focar hoje somente nos cálices. No outro dia a gente fala sobre os elementos, explica cada coisa dentro disso. Essa refeição que Jesus toma, ela é chamada de Seder. Seder significa janta, ou o jantar da Páscoa. Por que Seder? Essa palavra Seder significa ordem. Durante aquela refeição, existia uma ordem. E existia um texto também que eles liam. Nós lemos o texto hoje, em 1 Coríntios 11, 23. É o texto da ceia que nós lemos, que Paulo está fazendo uma citação direta de Mateus 26, os textos onde Jesus fala. Mas o judeu não, eles liam o texto que está lá no livro do Êxodo, quero que você abra comigo, o segundo livro da Bíblia, Êxodo no capítulo 6, e o versículo de número 6, era o texto que era feito a referência durante a Páscoa judaica. Êxodo capítulo 6, e o versículo de número 6. O livro do Êxodo, o capítulo 6 e o versículo de número 6. Diz bem assim a leitura: Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, eu vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos, e vos tomarei por meu povo, e eu serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. Esse era o texto que era lido. E por que
eles tomavam 4 cálices? Porque cada cálice, irmãos, era mencionado um trecho desse versículo. Por exemplo, tinha um cálice que uma parte falava assim, eu vos tirarei. O outro cálice era lido, eu vos livrarei. O outro cálice é, eu vos resgatarei e eu vos tomarei. Cada cálice era mencionado uma seção desse versículo. E cada cálice era dado um nome. Cada momento da ceia ali era dado um nome. Então, durante essa refeição, o Ceder tinha uma ordem. E o próprio Jesus, ele teve que fazer parte, então ele teve que seguir essa ordem. E a gente vê aqui no Evangelho de Lucas, que pelo menos 2 cálices são mencionados aqui no Evangelho de Lucas. Então a gente vai falar um pouco desses 4 cálices, e a ordem que seguia, e vamos ver o que significava isso para nós, e por que hoje a gente só utiliza um cálice durante a ceia. O primeiro cálice, o primeiro momento, quando começava o Ceder ali, era acendido as velas. Então o anfitrião, que no caso aqui era Jesus naquela ceia, ele tomava o primeiro cálice. Então era levantado o primeiro cálice, após as luzes acesas, né, as velas. Ele levantava o cálice e dava graças, ou seja, ele agradecia, tomava o cálice, abençoava aquele cálice, e era começado ali a primeira sessão daquilo, e era recitado a primeira parte. Esse cálice, ele era chamado o cálice da santificação. O primeiro cálice era chamado o cálice da santificação. Por quê? Deus ele falava assim, eu vos livrarei, ou seja, eu vos separarei, eu vos tirarei do meio dos egípcios ali, para que vocês sejam libertos daquele. Se vocês olharem lá em Êxodo 6, ele já começa a falar assim, eu vos tirarei, vos resgatarei daquele meio, tirarei vocês do meio daquele povo, ou seja, separarei vocês para mim. Então o cálice era abençoado e dava início ali assim. Se você vê em Lucas capítulo 22, no versículo 17, mostra Jesus falando assim, o texto diz assim, Jesus pegou o cálice e deu graças, ou seja, ali ele está levantando o primeiro cálice, que era o cálice da salvação. E Jesus é interessante que quando ele vai fazendo esses elementos naquela ceia, ele vai dando novos significados. Para o judeu, quando ele comemorava a Páscoa, quando dizia que ele era o povo santificado, ele entendia que o povo de Israel estava lá no Egito, preso debaixo do jugo de Faraó, e que quando Deus retirou de lá, separou eles para serem um povo de Deus. Ou seja, agora eles não eram mais um povo que estava no meio dos egípcios, e sim um povo que era separado para servir a Deus, para estar longe daquele ambiente ali. E nós vemos, comparado a nós, que hoje nós também somos um povo separado por Deus. Jesus dá um significado de que nós somos resgatados do império das trevas. Nós saímos de lá do meio do mundo, saímos do império da maldade, para agora sermos separados e servirmos a Deus. Lá em 1 Coríntios 1,30 diz que Cristo, ele é a nossa santificação, ou seja, é aquele que nos separa. Se nós vemos isso, nós vemos que Deus ele tirou aquele povo do meio do Egito. Porque se Israel continuasse no meio do Egito, ele ia começar a acontecer o quê? A se misturar. Com o tempo ia passar e ia virar um povo misturado. Não ia ter mais, o propósito de Deus não ia ser cumprido, porque Deus queria um povo separado para ele. Porque daquele povo sairia o Messias. Foi por isso que José, quando ele vai para o Egito, os irmãos deles sobem novamente, ele fala, olha, vocês não precisam se preocupar com o que aconteceu, porque foi Deus que me trouxe aqui para salvar um remanescente. Deus tinha um plano de deixar aquele povo crescer e chegar o momento de retirar ele tirar aquele povo para que sirva ele separar um povo para ele. Mesma coisa nossa. Quando Jesus ele toma a ceia, ele dá um significado, um novo simbolismo, dizendo que agora, toda vez que nós tomamos esse cálice, nós somos um povo separado por Deus. Nós somos um povo que foi retirado do Egito. Deus nos retirou do mundo, para que a partir de agora nós passamos a servir a Ele, dando um novo significado para aquele cálice. O segundo cálice, no momento, nessa hora, o pai de família, depois que ele abençoa aquele primeiro cálice, que todos tomam aquela primeira parte da ceia, ele levanta o segundo cálice. É um segundo momento dentro do Ceder, na ordem. O pai levanta aquele cálice, abençoa, porém ninguém toma ele ainda. Ele fica guardadinho lá no canto,
Porque nesse momento, o pai da família é um instante da ceia onde se começa a contar a história do êxodo. Esse é chamado de Haggadah. O Haggadah é o momento onde as crianças podem participar. Por isso que é importante que as crianças participem dos ambientes. Na cultura judaica, a criança participa das histórias. Quando se levanta o cálice, abençoa, o cálice fica guardadinho lá do lado e começa a se contar a história da Páscoa. E aí as crianças têm a oportunidade de fazer perguntas. A criança pode fazer até 4 perguntas relacionadas aos elementos que estão ali presentes. Quais os elementos que estão presentes ali na Páscoa judaica? O cordeiro, não é? Representado o cordeiro, as ervas amargas e o pão sem fermento. São 3 elementos que eles estão ali no meio. As crianças podem fazer 4 perguntas, porque existem outros elementos ali no meio também, referente a cada uma daquelas. Por exemplo, o cordeiro estava ali simbolizando toda a Páscoa judaica vai ter o cordeiro, simbolizando aquele cordeiro que foi sacrificado para que o sangue dele fosse passado nas vergas das portas. Lembra da história? Deus pediu para que cada um sacrificasse um cordeiro, pegasse o sangue e pintasse a porta da casa dele com aquele sangue. Por quê? Quando o anjo da morte passou sobre a casa dos egípcios, os primogênitos deles foram conservados. E aquelas crianças não morreram, e morreram somente os filhos daqueles a qual não acreditaram nessa proposta de Deus. Porque não foram só os judeus que fizeram aquilo, muitos egípcios também acreditaram naquilo e passaram o sangue lá, o anjo não matou. Onde ele chegava e tinha aquele sangue do cordeiro, as crianças não morriam, os primogênitos eram conservados. Então, tanto que a palavra Páscoa significa passagem, foi quando o anjo do Senhor passou por cima do Egito. E foi uma coisa terrível, porque morreram muitas crianças naquele dia. Morreram muitas crianças, porém, aqueles que acreditaram naquela palavra, eles pegaram o sangue do cordeiro e passaram nas suas portas. Então, a criança que estivesse ali no meio e fosse recitado o Haggadah, que seria as histórias da Páscoa naquele momento, elas fariam perguntas ao pai: por que a gente está fazendo isso daqui? Por que nós estamos comendo esse cordeiro? Por que existem essas regras? Por que nós estamos aqui comendo esse pão que não tem fermento, que é um pão que não é tão gostoso quanto o pão, o bolo que é fermentado? Então as crianças podiam fazer perguntas sobre aqueles elementos. E o interessante é que Jesus, ele próprio, durante a refeição, ele pega os elementos e começa a dar um significado para aquilo. Quando o pai de família judaica ele explicava que aquele pão era o pão que era... Quando os egípcios saíram de lá, não deu tempo deles baterem a massa, deixar fermentar, porque eles estavam saindo de lá, tinha um significado. Jesus, ele trouxe aquele significado do pão para ele mesmo. Ele falou: olha, esse aqui é o meu corpo que é dado para vocês. Quando ele fala sobre o vinho, ele fala: esse é o meu sangue que é derramado. Ou seja, ele é o anfitrião e ele começa a trazer aquela história para ele mesmo. Ele começa a fazer a Haggadah ali, contar a história do êxodo, falar, porque o anfitrião que pregava era tipo uma pregação mesmo, e ele começava a contar a história do êxodo, aplicando aquilo sobre si mesmo. Ele falou: olha, aquele cordeiro que vocês viram morrer, aquele sangue que foi derramado, na verdade simbolizava a minha pessoa. Importa que o filho do homem é que seja morto naquele momento. Então é um momento que os discípulos começam a ficar tristes durante a Páscoa. Se vocês perceberem os textos que falam da última ceia, não mostram os discípulos contentes naquela festa, naquele ambiente de comemoração. Não, eles ficam tristes, porque eles percebem que toda aquela tipificação, todo aquele significado recaía sobre a vida do mestre deles. E o que ele estava falando naquele momento não era um momento que trazia alegria, mas era um momento que trazia uma reflexão para que eles percebessem que todo aquele sacrifício e tudo aquilo dali tinha um simbolismo, e que eles estavam fazendo, estavam começando um significado novo para a vida deles. Quando Deus fala para Moisés, fala assim: olha Moisés, essa noite vai ser diferente de todas as outras noites. Hoje vai ser um dia diferente. E realmente foi, porque naquela noite o anjo da morte passou e o povo de Deus foi salvo. Quando Jesus chama os discípulos para a ceia, parece que os elementos também tornam aquela noite especial, porque tudo que Jesus fala: vocês vão encontrar um homem com cântaro. O homem que carregava cântaro naquela época. Vocês vão encontrar um salão assim. Os discípulos foram e encontraram tudo da forma como Jesus tinha dito. Tudo profético, tudo colocado nos devidos lugares. E aquela noite para eles realmente foi uma noite diferente, porque Jesus colocou coisas ali que eles nunca tinham visto na vida deles. Por exemplo, nesse texto de Lucas não diz, mas lá em João a gente vê que durante a ceia, Jesus ele coloca uma toalha e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Isso eles nunca tinham visto na vida. Um senhor lavar o pé dos escravos, dos servos que eram eles naquele momento. Aquela noite realmente foi uma noite diferente para eles. Então,
Nesse momento em que se levanta o segundo cálice, esse cálice é chamado o cálice da libertação. Por quê? Na segunda parte que a gente vê lá do Êxodo, capítulo 6, no versículo 6, diz assim: e eu vos libertarei. Deus está dizendo que ele ia libertar o povo do jugo do Egito. E Deus ia tirar eles debaixo daquela opressão. Que eles não estariam mais sofrendo ali no Egito, porque Deus os libertaria. Esse era o cálice da libertação. E agora Jesus aplica sobre ele mesmo, dizendo: olha, eu vou libertar vocês. Mas não é de um rei, não é de um governo. Não, eu vou libertar vocês do império da morte. Eu vou libertar vocês das trevas. Eu vou libertar vocês do domínio de Satanás sobre a vida de vocês. E eu os resgatarei. Eu vou tirar o pecado de vocês. Vocês agora vão passar a ser o meu povo. Vocês vão estar remidos dos vossos pecados a partir de agora. Então, depois que tem todos esses questionamentos, que é contada a história da Páscoa, aí sim, eles tomam o segundo cálice, porque já acabou aquele instante, já passou aquela sessão do ceder, e nesse instante, eles cantam a primeira parte do hino, que é chamado Hilel. O que é esse Hilel? Hilel começa lá no Salmo 113 e vai até o Salmo 118. Eram os cânticos que eram cantados na época da Páscoa, onde mostra Deus libertando o povo dele. É interessante que o próprio Jesus, ele fala lá em João 8,36, quando aquelas pessoas falam assim: nós nunca fomos escravos de ninguém, nós nunca servimos a ninguém. E Jesus fala para eles que é realmente ser livres. Ele fala assim: se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Porque na mente deles, eles tinham que Deus já havia libertado eles do Egito. Eles não precisavam mais ser livres de nada. Nós somos libertos, somos filhos de Abraão. Só que agora Jesus está dando um novo significado para a libertação. Um novo significado para aquele cálice. O cálice da libertação agora era feito mediante ao sangue de Cristo. Não era mediante mais o sangue de cordeiros e de bodes, mas sim mediante ao sangue de Cristo. Depois que é cantado o hino, eles tomam o segundo cálice, e aí é o momento de partir o pão. Se você olhar lá a nossa leitura de Lucas 22, no versículo 19, repare que no versículo 17, o que diz no começo? Então, Jesus pegou o cálice. Aqui ele já pegou o cálice. No versículo 19, o que diz assim? E pegou o pão. Ou seja, quando se passa do segundo cálice para frente, é a hora de partir o pão. Quando ele parte o pão, então é servido o terceiro cálice. Se os irmãos olharem um pouco mais abaixo, no versículo 20, o que diz aí? Semelhantemente, pegou o cálice. Ora, lá no versículo 17 já não disse que ele tinha pegado um cálice? Ele pegou um cálice, abençoou, e agora no versículo 20 ele pega outro cálice. Ele fala semelhantemente, ou seja, da mesma forma que ele tinha pegado, o outro agora ele toma mais um cálice. Esse cálice é chamado o cálice da redenção. Por quê? Na terceira parte do versículo 6 de Êxodo, diz assim: e vos resgatarei. O que significa a palavra redenção? É o mesmo que resgatar. O que é resgatar? É quando alguém vai e pega algo, compra aquilo, adquire algo, resgata para ele. É como se Deus tivesse ido no mercado de escravos e comprado aquele povo para ele. Buscado lá no Egito, o povo estava debaixo de escravidão, e comprado aquele povo, tirado aquele dali. Então esse cálice tinha uma promessa sobre ele de que Deus resgataria o povo dele dali. Lembrando de que quando Deus falou isso para Moisés, no capítulo 6, o povo ainda estava no Egito. O povo ainda não havia acontecido aquelas pragas ainda. Quando Deus falou assim que ia resgatar ele, com mão poderosa, ele ia mostrar o que ele ia fazer no Egito. O que aconteceu? O povo estava escravo, preso debaixo das mãos do faraó de um jugo, e Deus falou: olha, eu vou mostrar para vocês a forma como eu compro vocês. Eu vou comprar vocês diante do meu braço poderoso, uma mão estendida diante de vocês. E foi o que aconteceu. Vieram as 10 pragas sobre o Egito, e Deus mostrou o poder dele para aquele povo, para aquelas pessoas ali, e até hoje, quando se fala disso, as pessoas estremecem, porque foi com mão poderosa que Deus retirou aquele povo do Egito, e ele disse que foi de braços estendidos. E a gente vê também que Jesus nos resgatou na cruz, foi de que forma? De braços estendidos para nós. E foi com mão poderosa. Porque a Bíblia diz que quando ele
fez o sacrifício da cruz, ele expôs todos os principados e potestades. Ele expôs todo o império das trevas. Ele nos resgatou de um império que sacrificava, que mantinha em prisão e que agora já não tem mais poder. Como o faraó não tinha mais poder de pegar aquele povo de volta para ele, porque Deus tinha comprado para ele com uma mão poderosa, assim, através de Cristo, quando ele estende os braços dele na cruz, ele nos compra para ele. A partir de agora nós somos o povo dele. O diabo não tem poder mais de te pegar para ele. Não importa o que ele faça. Não importa o tanto que ele jogue nessa parada, eu vou te pegar. O faraó não conseguia mais transpassar o mar para buscar aquele povo. O faraó não conseguia mais ir do outro lado, eu vou pegar esse povo para mim. Não deu. Quando ele tentou fazer isso, o exército dele todinho se afogou no mar. Porque aquele povo agora era propriedade exclusiva de Deus. Quando lá em 1 Pedro 1,19 diz assim, ó, fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Aquele povo, ele tinha o simbolismo de um animal que era sacrificado para mostrar que Deus havia resgatado para eles. No nosso caso, não. Quando Jesus estende os braços dele na cruz, ele derrama o próprio sangue para nós. Se o sangue de um animal fazer com que aquelas pessoas se sentissem protegidas e resgatadas como propriedade de Deus, imagine agora quando nós olhamos para o sangue de Cristo e nós vemos o sacrifício que ele fez por nós. Este cálice, agora o terceiro cálice, simboliza a aliança que Cristo fez por nós. Porque quando ele toma esse terceiro cálice, diz que ele toma o terceiro cálice depois do pão e dá graças. E ele diz assim, olha, este é o cálice da nova aliança do meu sangue que é derramado por vós. Assim como ele derramou o vinho em cada copo daquele para que as pessoas tomassem, o sangue deveria ser derramado para que nós tivéssemos uma nova aliança com Deus. Esse é o cálice que a gente comemora até hoje. Os outros dois cálices nós não comemoramos, mas o cálice da redenção, é o cálice que todos ensinaram, nós temos até hoje. Nós fazemos essa parte. Porque para nós o que importa é que o sangue dele foi derramado por nós. E que o corpo dele foi dado de sacrifício pela nossa vida. É por isso que até hoje nós comemoramos apenas essa parte. O terceiro cálice, que é o cálice da redenção. Nós somos resgatados do mundo para servirmos a Deus até agora. Assim como o sangue do Cordeiro foi derramado para que aquelas pessoas fossem salvas da morte, do anjo da morte, o sangue de Cristo é derramado por mim e por você, para que nós fôssemos salvos também da morte e da condenação. Então, era o momento de partir o pão no terceiro cálice, e as pessoas participavam do cálice, do terceiro cálice naquele momento, dando início à última parte do Seder, que era a janta da Páscoa, aonde era levantado o quarto cálice. E esse cálice era chamado o cálice da aceitação. Por que o cálice da aceitação? Porque lá no finalzinho, no versículo 7, Êxodo 6, 7, ele diz assim, olha, eu vos aceitarei e vocês serão o meu povo a partir daquele momento. Ser aceito por Deus significava que aquele momento em diante, aquelas pessoas seriam propriedade exclusiva de Deus, que Deus havia aceitado eles. Olha, vocês agora são meus. Este cálice agora, ele era conhecido também como o cálice do louvor. Por quê? Quando o pai de família pegava esse último cálice, era cantada a última parte do hino. Lembra quando lá no texto de Mateus 26 e 29, que diz que eles, 26 e 30, diz que eles cantaram um hino e saíram naquele momento também. Só que não mostra Jesus tomando esse último cálice. Essa parte mais interessante. Nesse instante o pai de família pega o cálice, ele toma o cálice, canta o hino, todos tomam aquele cálice e encerra o jantar naquele momento. Mas se você ver comigo em Mateus capítulo 29 e 30, Jesus ele fala assim para os discípulos, olha, eu não mais vou tomar esse cálice com vocês aqui, até que venha o reino do meu Pai. Isso no versículo 29. Ele não toma aquele último cálice com os discípulos dele. Esse cálice do louvor era um momento de alegria da festa. Era um momento de felicidade. Só que naquela noite ela era diferente. Porque naquele instante não era um instante de alegria. Não era um instante de felicidade. Porque eles sabiam que naquele momento Jesus ele partiria para ser sacrificado. Era o dia da morte de Jesus. Era o dia que ele seria entregue, o dia que ele passaria por todos aqueles momentos de tortura. Não havia festa, não havia louvor naquele momento. Esse cálice ficou para ser comemorado depois. Eles cantaram o hino e o texto não mostra eles tomando esse cálice. Não mostra eles participando daquele momento. Segundo o relato de Mateus 26,
30 e no versículo 29, ele prometeu que esse cálice, ele seria tomado com os discípulos lá na glória, naquele grande dia. Em Apocalipse capítulo 19 e o versículo de número 9, diz bem assim: bem-aventurados aqueles que são chamados ao poder. Então o que a gente aprende nessa noite com esses cálices? Era diferente o ritual da ceia judaica para nós. Jesus participou de um ceder, de uma janta como essa. Nós apenas participamos a nossa comemoração é parecida apenas com o terceiro cálice, onde é tomado o sangue, que é derramado, e o vinho. Mas para nós o significado é o seguinte, que Deus ele também nos resgatou do mundo para servir a Ele. Nós somos separados. Nós somos o povo que é santificado para servir a Deus, para que nós sejamos a serviço dele. Nós somos o povo que nós somos libertos do mundo. O povo de Israel foi liberto do Egito e passou por todo aquele processo no deserto para que chegasse à terra prometida. Nós somos libertos do mundo para que nós passamos por esse período na terra até nós tomarmos posse também da nossa terra prometida. Só que a nossa terra prometida não é uma Canaã, não é uma terra física. O autor aos Hebreus fala que aquelas pessoas, eles procuravam uma pátria, mas era aquela pátria que tipificava uma pátria muito melhor do que a Canaã, do que aquela pátria que foi prometida aos patriarcas. Nós procuramos uma pátria celeste. Israel teve todas aquelas dificuldades no deserto, Deus estava com eles, mas eles passaram por momentos de provação. Nós também aqui passamos por momentos de tribulação até chegar naquele dia. A Páscoa nos lembra disso. Jesus falou: olha, no mundo vocês vão ter aflições. E a Bíblia fala que aqueles que querem andar piedosamente, eles vão ser perseguidos, vão ter momentos difíceis. Mas a gente lembra que Deus ele nos libertou, que Ele estaria conosco. Ele nos resgatou, ou seja, Ele nos comprou com o sangue dele. Agora nós temos dono. Você pertence a alguém, você não é dono de si mesmo. Lá no mundo as pessoas acham que eles são donos de si mesmos, mas nem eles são donos deles mesmos. Quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a ser propriedade exclusiva de Deus. Deus tem uma responsabilidade com você, Deus cuida de você, Deus está com você. Não importa se você não é o melhor do mundo, se você não é a melhor pessoa e alguém vai falar: nossa, você é santo, você é perfeito. Não importa a forma como você está. Você é uma propriedade de Deus e Deus está trabalhando no seu coração. Deus está trabalhando na tua vida, Deus tem um lugar para você chegar. Deus tem um propósito para você. Esses dias eu estava falando com a minha esposa, falando sobre filhos. E tem um texto na Bíblia que fala que filhos são como flechas. E eu fiquei pensando, por que filhos são como flechas? E aí eu entendi o porquê. Porque existe toda flecha, ela tem um alvo para ser lançado. E o filho ele é lançado, e quem lança tem que ter um objetivo. A gente não joga, a gente pensa que a gente joga o filho por um de qualquer direção, mas não é assim. Quando o filho é como flecha, ele é colocado no ar e jogado no mundo, numa direção. Nós damos a direção para ele. Somos filhos de Deus, somos como flechas na aljava do Altíssimo, e Deus tem um alvo que Ele quer tirar você. Tem um objetivo para a sua vida. Você não foi lançado aleatoriamente no lugar. A partir de agora, tem um carinho de Cristo na testa e se vira aí no mundo. Não é assim. Você é propriedade exclusiva de Deus. Deus te comprou. Quando é levantado o cálice da redenção, diz que Deus remiu, Deus te comprou. Você é propriedade dele. Você não é um qualquer mesmo, não. E o cálice da aceitação diz que agora você faz parte da família de Deus. Deus fala: olha, eu aceitei vocês, vocês são meu povo a partir de agora. Vocês fazem parte da minha família. Porém, a gente viu que Jesus não tomou esse último cálice com os discípulos dele, porque Ele está aguardando uma festa que está sendo preparada para nós lá no céu. Então vai chegar um dia que nós vamos tomar uma ceia. Eu sempre falo, toda ceia. Vai chegar um dia que nós vamos participar de uma ceia mais gloriosa com Cristo. Porque nós vamos estar com Ele lá na glória. E a Bíblia fala: felizes são aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Aqueles que vão comparecer diante de Deus. O próprio Jesus fala assim: olha, vai chegar um dia em que vocês vão estar na mesa com Abraão diante de Deus. Vocês vão estar participando dessa ceia. Vocês vão estar com Ele. E eu acredito que esse dia vai ser muito bom. E vai ser glorioso no nome de Jesus. Amém? Então essa é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos hoje. De forma bem resumida sobre esses cálices da ceia.